O Irã massacra seu povo nas ruas e corta a comunicação para impedir que o mundo veja. Dezenas de milhares foram detidas. Médicos alertam para mortes catastróficas e a quase total apagão da internet. Isso torna a violência em massa uma negação plausível. E o que a comunidade internacional faz? 3 semanas depois, o Conselho de Direitos Humanos da ONU convoca uma sessão de emergência. Usando aquela linguagem que tiranos adoram, falar em soberania, pedir moderação, cooperação e prometer investigações, como se o regime fosse se investigar. Enquanto isso, o Irã integra o Comitê Consultivo do Conselho. Não é só sobre o Irã, mas um teste da ordem mundial pós-1945. A ONU consegue proteger vidas humanas ou é, mais uma vez, apenas um palco para indignação seletiva e profunda preocupação? Enquanto os corpos se acumulam, persas no Irã, curdos, drusos e outras minorias sírias, o Oriente Médio se aproxima de um ponto de inflexão e vivemos as consequências de uma governança global focada em processos, não em resultados. Vamos falar mais sobre isso. Eu sou Ilana Maisel Diamante e este é o Direito Básico. As Nações Unidas são um enorme sistema de organizações financiadas com dezenas de bilhões de dólares por ano por potências como Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão e Alemanha. Suas atividades vão de missões de paz a programas de desenvolvimento e normas internacionais, muitas vezes ignoradas pelos Estados-membros. Mas, em 45, a missão principal era simples: prevenir catástrofes por meio da segurança coletiva. O núcleo do Conselho de Segurança da ONU era baseado nos 4 policiais de Roosevelt. Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China manteriam a paz em suas áreas. Churchill pressionou para incluir a França, criando um Conselho de Segurança com membros fixos e rotativos, cujo veto visava garantir a paz. Com uma Assembleia Geral, cada Estado tem um voto igual. Na infância, a ONU refletia o consenso ocidental, mas a descolonização trouxe muitos novos estados à Assembleia Geral. Muitos aderiram ao Bloco Soviético, ou à facção não alinhada, que servia de contrapeso aos interesses democráticos. Com o tempo, blocos de votação passaram a pressionar até as potências ocidentais que financiavam a instituição. Assim, em sua busca pela paz, a ONU foi construída para ser policiada por superpotências rivais e dar voz às preferências nacionais de todo o espectro global. Quando os interesses dos membros divergem, surgem paralisia e aplicação seletiva das regras com consistência fatal. Ruanda, 94. A ONU retirou os capacetes azuis quando o genocídio começou, mais de 800 mil pessoas foram massacradas. Apesar dos alertas do comandante da Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda sobre estoques de armas e violência iminente, os pedidos de intervenção foram negados pela ONU. Em Srebrenica, 95 capacetes azuis ficaram inertes enquanto mais de 8 mil homens e meninos muçulmanos eram executados em uma área considerada segura pela ONU. Síria, Rússia e China vetaram repetidamente sanções e ajuda humanitária, enquanto centenas de milhares morriam. Sobre o Irã, dezenas de resoluções da Assembleia Geral criticaram o regime em direitos humanos, inclusive uma aprovada em dezembro passado, quando seu representante já integrava o Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos. Esta resolução elogia a cooperação do Irã com partes da ONU, mas condena prisões arbitrárias, repressão a mulheres e meninas e a criminalização da dissidência. A resolução completa é, na verdade, uma prévia bem interessante do que estava por vir, pouco mais de uma semana depois de ter sido emitida. A diferença entre palavras e resultados é mais evidente no processo nuclear de 2 décadas da ONU. Desde 2006, o Conselho de Segurança aprovou várias resoluções de sanções contra o Irã. O Irã contornou o Acordo dos 15, normalizou o enriquecimento e prometeu contenção, mas isso não ocorreu após a saída do Zequon. Em 2018, o Irã quebrou todos os limites aceitos, e em outubro de 2023, o urânio enriquecido já superava em 22 vezes o permitido pelo acordo. Em maio de 2025, o estoque de urânio enriquecido a 60% do Irã passou de 400 quilos, ficando próximo do grau de armamento e suficiente para várias armas nucleares se houver mais enriquecimento. Após 20 anos de preocupações e sanções, o Irã estava mais perto de uma bomba do que nunca.
Todas sabemos o que fez a diferença. Em junho, um ataque conjunto dos EUR e Israel atingiu instalações nucleares, atrasando o programa nuclear em anos, segundo relatos. Agora, para ser justa, os protestos começaram devido à pressão econômica das sanções do Conselho de Segurança, que visavam o enriquecimento iraniano e proibiam mísseis balísticos. Em breve saberemos o efeito final delas. Vamos falar por um minuto sobre o viés inerente a este órgão, e aqui vamos pisar em um terreno já conhecido, porque Israel é o exemplo natural. Em 1975, pouco mais de 30 anos após o Holocausto e menos de 30 anos do reconhecimento do Estado pela ONU, a Assembleia Geral aprovou a Resolução 3.379. O sionismo foi considerado racismo pela ONU por 16 anos, até ser revogado em 1991, mas a discriminação continuou. Desde 2006, Israel foi mais condenado no Conselho de Direitos Humanos do que Síria, Irã, Coreia do Norte e Rússia juntos. É o único país com item permanente na agenda, sendo alvo em todas as sessões, e a Assembleia Geral mantém esse desequilíbrio. Só no ano passado, Israel recebeu 15 resoluções críticas, contra 11 para todo o resto do mundo, e ainda tem a Unesco, com 16 resoluções da Unesco. Mencionou o Monte do Templo só por nomes islâmicos, pôs aspas no Muro das Lamentações, e chamou o túmulo de Raquel e a caverna dos patriarcas de locais palestinos. Ao negar tradições judaicas, cristãs ou muçulmanas, até a diretora-geral da Unesco alertou que isso compromete a integridade do local. Tudo bem. Os israelenses esquecem que a instrumentalização da ONU é uma característica, não falha e vai além de Israel. Em 2006, a antiga Comissão de Direitos Humanos estava tão dominada por ditaduras. A Líbia de Gaddafi presidiu a comissão, levando a ONU a dissolvê-la e criar o Conselho de Direitos Humanos. Resultado: órgão com grande presença de países considerados não livres ou parcialmente livres pela Freedom House. Quando pediram para debater o tratamento da China aos uigures em 2022, o Conselho votou não. Enquanto iranianos eram massacrados, especialistas independentes da ONU em direitos humanos, responsáveis por relatar violações, ficaram em silêncio por semanas. Aliás, esses especialistas podem agir rápido. 2 dias após a operação de 24 de setembro de Israel contra o Hezbollah, 22 especialistas da ONU condenaram Israel juntos. 2 dias após um ataque israelense causar incêndio em Gaza em maio, 24 especialistas da ONU exigiram ação internacional decisiva. A resposta à extradição de Maduro levou cerca de 4 dias, mas demorou mais de 2 semanas e meia para dizer uma palavra realmente significativa sobre milhares de iranianos sendo massacrados nas ruas. Essas disparidades mostram uma indignação moral seletiva, apoiada por interesses dos Estados-membros e rivais do Conselho de Segurança. Isso está longe de garantir paz mundial e pode gerar mais conflitos. Enquanto a ONU debate, iranianos pagam o preço. As forças de segurança estão usando munição real. Invadiram hospitais para prender feridos, com relatos confirmados de forças matando feridos nas ruas e hospitais. A chefe do judiciário do Irã pediu julgamentos e execuções rápidas, afirmando: se quisermos agir, deve ser rápido. Se atrasar 2 ou 3 meses, perde o efeito. Manifestantes foram acusados de travar guerra contra Deus. Esse é um crime capital. Onde estão nossas tão elogiadas instituições internacionais? Onde está o mundo livre agora? A ONU deveria evitar atrocidades com ação conjunta. Tornou-se apenas palco de condenações performáticas. Fala forte quando convém, silêncio quando agir é caro. Ao tentar incluir todas as vozes, o Ocidente legitima regimes que tratam a vida humana como descartável. Permitimos que a ideia de uma comunidade global se tornasse um escudo para tiranos, e essa dura realidade tem se tornado cada vez mais clara. Para o bem ou para o mal, este mês nos deu mais motivos para questionar o futuro dessa arquitetura global ultrapassada e um tanto utópica. Seja analisando as consequências da extradição de Maduro ou a tentativa de Trump de criar um rival à ONU com o Conselho de Paz de Gaza. Até a simbólica, porém importante, mensagem de Israel ao demolir um antigo complexo da UNRWA em Jerusalém,
que abrigava uma suposta organização humanitária cujos recursos e funcionários foram repetidamente usados para apoiar o terrorismo. Vamos explorar essa questão mais a fundo em programas futuros. Por ora, o povo iraniano arriscou tudo por mudanças. Eles merecem apoio internacional à altura de sua coragem mais do que palavras. Enquanto o Oriente Médio enfrenta instabilidade, cresce o questionamento sobre a legitimidade e eficácia do direito internacional. Precisamos entender o que essas instituições podem ou não fazer e quais ajustes isso exige de cada país. Desejam encerrar essa história de dor e maldade, esperando que o povo iraniano conquiste em breve o mundo pelo qual tem se sacrificado. Sim,